Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem aqui. Agradeço muito a presença de todos, a nossa audiência. A gente vai começar agora o nosso webinar sobre security. É um grande prazer falar com vocês. Eu sou o Antônio Câmara, eu sou gerente de produtos na Verhal. E esse aqui é mais um momento nosso para a gente manter uma conexão e aumentar o nosso conhecimento através da tecnologia. No webinar de hoje, a gente vai falar sobre esse assunto que tem estado muito em evidência, né? Graças aos cenários que a gente tem vivido, tem se deparado, que é a segurança de dados. As empresas, elas não tiveram só que proteger seus ambientes, mas também assegurar que isso fosse viável em diversos pontos de conexão, né? Com o trabalho remoto, com todas as coisas que a gente vem fazendo, e evitando todas as ameaças cibernéticas. Então, segurança passou a ser um tema muito relevante para todo mundo. Para falar sobre isso hoje, a gente convidou duas pessoas muito experientes na área. Então, quero dar aqui as boas-vindas ao Caio. O Caio é colaborador também da Verhal, ele é nosso coordenador de infraestrutura. Boa tarde, Caio. Obrigado pela sua presença aí. Espero que a gente consiga conversar bastante hoje. Boa tarde, Antônio. É um prazer. Espero aí que todo mundo que está nos ouvindo aí esteja bem, e é um prazer contar com a participação de todos aí. Obrigado. E o Júnior, que é da M3 Corp, nosso parceiro, né? A gente convidou o Júnior para falar em nome da Sophos. Ele é representante da M3 Corp, que é representante da Sophos. Então, obrigado, Júnior, também pela presença. Seja bem-vindo. Espero que a gente possa ter uma tarde bem legal aí para todo mundo. Obrigado a todos, Antônio, Caio, Verhal. Eu sinto uma honra muito grande participar do evento. Contem comigo, nós somos distribuidores da Sophos há aproximadamente 10 anos. Então, a gente conhece um pouquinho da solução e da evolução dela. Vamos lá, vamos em frente. Legal, tem história, né? Já são quase 12 anos aí de estrada da Verhal e muitos anos de parceria também com a M3 Corp, né? Através de várias marcas, uma delas é a Sophos, que a gente vai falar bastante hoje. E deixar vocês aqui bem à vontade, hoje é um bate-papo. Eu vou conduzindo as perguntas, as conversas e vou direcionando também, mas se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Faz um barulho aí, alguma coisa que eu mudo a pauta, mas vamos nessa, vamos seguir. Bom, para começar, eu queria fazer uma pergunta realmente bem inicial, assim, mas também muito abrangente, né? E quando a gente começa a falar sobre segurança da informação, né? O que as empresas precisam saber? O que elas precisam olhar primeiro? Como que seria esse primeiro passo aí? Eu vou começar a pensar nesse assunto e quais são os pontos que eu preciso olhar logo de cara? Eu vou dirigir essa pergunta para o Caio, mas você fica à vontade também, Júnior, para poder interagir e responder aí, tá bom? Bom, acho que assim, eu acho que a principal, vamos dizer assim, por onde começar ali, é a pessoa, acho que entender ali o que é segurança da informação, né? Então, basicamente, ali a gente pode definir como a parte de segurança da informação, como sendo técnicas ali, que vai proteger ali a minha informação contra diversos tipos de ameaças existentes. Então, hoje, o que a gente aborda ali dentro de segurança da informação, né? Basicamente, são 3 pilares. Então, é a parte de pessoa, a parte de tecnologia e a parte de processo. Então, é todo, vamos dizer assim, a parte de segurança ela é bem ampla dentro da organização, né? Então, eu acho que, para começar, ela tem que olhar para esses 3 pilares ali. E hoje, na atual, vamos dizer assim, situação que a gente se encontra com home office, com um aumento, vamos dizer assim, de processos, né, de tecnologia ali dentro das empresas, eu acho que essa parte ali de cibersegurança é a parte que está mais em evidência e que precisa ali de
um olhar especial ali. Eu só Legal. queria fazer Júnior, um complemento bem vai aí. interessante, assim, no meu ponto de vista, que a segurança de TI é um estado de espírito, né? Você se sente seguro. Não quer dizer que você está seguro ou esteja seguro. Então, é buscar o 100% sempre. E eu sempre penso na pirâmide. Então, vamos começar por baixo. O que é por baixo? É firewall, é antivírus, é backup, são controles de acessos, coisas que são básicas e que nós precisamos tê-las para que a gente avance. E, como se diz muitas vezes, né, segurança é como se fosse uma cebola, que são por camadas. E eu ratifico mais uma vez, é um estado de espírito. Você pode ter tudo na sua empresa perfeito rodando e você foi atacado e fala, puxa vida, velho, não esperava por isso, e você vai buscar, vai trazer soluções, vai trazer especialistas para buscar o 100%, que é o grande objetivo de qualquer corporação. Legal, esse ponto é muito interessante, né? Na verdade, a gente tem que sempre pensar no Zero Trust aí. A gente tem baixíssima confiança, né? Tudo tem que ficar bem pensado, bem mapeado para a gente não correr nenhum risco, sabendo que mesmo assim riscos vão existir e novas formas de ameaça vão surgindo. Quando a gente faz esse olhar, então, a gente consegue garantir e saber qual que é o nível de maturidade da minha empresa. Estou fazendo lá, estou olhando a minha estrutura, os pontos de acesso, os bancos de dados, eu consigo ter uma ideia de, eu estou bem seguro, estou mais ou menos seguro. O que vocês acham dessa posição? Vai lá, Caio. Eu acho que sim, Antônio. Inclusive, assim, se você for olhar para o macro da organização, tem vários frameworks aí. Um deles aí pode pegar a ISO 27001. Então, você tem vários controles ali. No anexo A tem 114 controles ali, que vai te direcionar ali o que você precisa ter dentro da tua organização. Lógico que ele não vai dizer o que você fazer. Ele vai ter lá, por exemplo, dos itens lá é a parte de segmentação de rede. Outra é a parte, por exemplo, ter o registro de tudo que o teu usuário faz dentro da tua infraestrutura ali. Isso ele não vai dizer como fazer, mas ele te dá um direcionamento e você consegue usar isso como base para você falar, ó, isso eu tô bem, tô mais ou menos, não tô. Ele entra também na parte, por exemplo, de controles aí de endpoint, né, de antivírus. Então, ele vai dizer o que precisa ter, mas ele não vai dizer o que você vai fazer. Aí eu acho que o que você vai fazer, você tem que ir em busca mesmo de soluções ali tecnológicas ali e parceiros também ali que têm conhecimento para te ajudar nessa jornada aí. Certo, legal. Ainda eu concordo e sigo nessa linha, porque a gente já faz isso no dia a dia, né? Quando tua máquina de lavar quebra, você contrata um especialista. Quando teu carro quebra, tu leva no mecânico. Quando tua empresa precisa de alguém, tem que contratar um especialista. Então, esse é um ponto importante. Contrate um especialista, contrate uma empresa, uma consultoria que ela vai saber ou vai te ajudar a chegar no que você precisa. Muitas vezes, nós temos isso, né? O brasileiro acaba fazendo muitas coisas e não sai muito bem. Nós temos muitas coisas gratuitas no mercado que podem ser boas, mas imagina, você tem outras coisas mais importantes para fazer, né? Do que configurar um firewall, por exemplo. Não, eu tenho um cara que eu pago um caminhão de dinheiro para ele ficar configurando lá o meu firewall em Linux. Cara, você poderia usar esse cara para uma coisa muito melhor na tua empresa, trazer muito mais produtividade, dinheiro, e deixa que uma empresa especialista cuide do teu firewall. Vai te trazer relatório, vai te trazer toda a segurança, se ele quebrar, ela vai trocar. Então, demandar ou direcionar o que você precisa para o especialista, ou para os especialistas, no caso, né, falando de segurança de TI. Legal. A gente se depara muito com isso, né? E a necessidade da TI se posicionar como um grande apoiador estratégico dos negócios ficou ainda mais forte agora, né? Essa área começou a ganhar muita relevância no negócio também, não só na operação, mas nas entregas que as empresas fazem. Isso é muito legal. Tem um comentário sobre isso que é bem interessante. Para quem é da área de TI, da parte dos bastidores, que são os técnicos, queimou uma lâmpada na empresa, é culpa da TI, né? Aconteceu qualquer coisa, é culpa da TI. E a TI nunca participa, por exemplo, das reuniões de investimento para o próximo ano.
Então, a TI normalmente tem lá as máquinas sucateadas, tem que fazer das tripas coração e assim por diante. É o que acontece em muitas empresas. Porém, hoje, a gente tem muitas empresas que trazem o diretor de tecnologia para participar da reunião de planejamento para o próximo ano, para os investimentos para o próximo ano. Isso faz com que as empresas cresçam e, sim, aumentem a produtividade. Todo mundo sabe, quando a gente vai fazer qualquer negócio na área de TI, o nosso cliente lá na ponta, ele fala assim, eu quero a solução mais barata. Não importa, eu quero a mais barata. Mas ninguém fala assim, eu quero a solução que me traga mais produtividade. Se eu aumento a produtividade e pago a mesma coisa, naturalmente ela é mais barata. Sim. É isso que a gente tenta no dia a dia, com especialistas como a Verhal, fazer. Tentar mostrar para o cliente que sim, a solução, no melhor dos mundos, ela é melhor custo-benefício. Ela vai trazer mais produtividade, vai te deixar menos na mão, vai te trazer menos prejuízo, como, por exemplo, uma solução de backup, que você pode ficar sem backup, e sim você vai ter uma maior produtividade, naturalmente, um maior lucro. Então, esse seria o mundo perfeito, né? O que a gente busca, mas nem sempre acontece. É isso aí. Bom, ainda nesse quesito aí, a gente vê sempre bastante notícia, né, sobre vazamento de dados. E de 2020 para cá, a gente começou a perceber mais assuntos sendo tratados sobre isso. Tem uma pesquisa da Safe que fala que o vazamento, né, os crimes cibernéticos, os ataques, eles cresceram 800% nesse último ano. E a gente até teve recentemente uma notícia aí de vazamento de 200 milhões de dados pessoais, incluía, inclusive, dados de pessoas que já até morreram, né? E falo de dados que identificam mesmo as pessoas, então foto, endereço, telefone, CPF, até score, renda, isso tudo estava aí no pacote, até sendo negociado em Deep Web, né, para pessoas que compram esses dados. Que tipo de consequência, que pode causar um vazamento desse tipo de problema? O que a empresa tem, o que a empresa vai pagar se ela sofrer esse tipo de problema aí? Fala para mim, Caio. Ao meu ver, eu acho que o dano aí que a gente não consegue mensurar é a reputação da empresa, né? Eu acho que isso daí é o principal, né? Acho que isso daí é meio que, vamos dizer assim, você não consegue mensurar no mercado, né? E como nesse caso aí tratou dados pessoais ali, a partir do momento ali que está prevista para entrar a LGPD em vigor ali em agosto desse ano, dependendo do que a investigação ali da ANPD ali julgar, ela pode sofrer sanções também, né? Até multa, né, que está prevista lá de 2% do faturamento no ano até limitado, acho que a 50 milhões por infração no caso, né? Sim. Legal, a perda aí da reputação, ela é incalculável mesmo, né? É algo Sim. que a gente não consegue nem imaginar e é algo que traz um prejuízo enorme. Perde a confiança de fazer negócios, né? Inclusive tem empresas já com uma política mais forte, uma governança mais forte de dados, que exige saber quais são as suas políticas para fazer negócios com você. Então, essa é uma realidade que está cada vez mais próxima, né? Quando a gente fala... Você quer complementar alguma coisa, Júnior, desse assunto? Eu não tenho nada para complementar sobre o que o Caio falou. Para mim, as palavras dele são as minhas. Eu tenho só um caso, falando de casos, né? Mas um caso bem antigo, onde não se falava de LGPD, não se falava nada disso. Nós vendíamos endpoint com a feature que tem dentro do endpoint, que é DLP, que é contra vazamento de informações, de um gerente de uma fábrica de carros no Brasil, uma fábrica bem grande, que ele teve seus dados vazados. E a partir daquele momento que ele teve os dados vazados, nós conseguimos avançar com uma solução de criptografia dentro da empresa. Eu estou falando disso de 6 anos atrás, mais ou menos, ou 7 anos atrás, aonde já se tinha esses problemas numa escala muito menor, e foi como se fosse um estopim para que a gente pudesse avançar. E aí, o dado vazado, no meu ponto de vista, é como se fosse um seguro de carro. Se você não se previne, depois que foi, cara, não tem como você trazer de volta, sabe? É algo muito difícil. Mas era só esse breve comentário. Peço desculpa pelos passarinhos aqui, que eles estão participando da nossa live hoje. Home office, né? Mas, bora à frente. Home office, né? Como se diz, home office, né? Então, vamos adiante. Legal.
Eu queria falar um pouco agora sobre as portas de entrada desses ataques, né? Onde a gente deve aí se preocupar mais, pensando nesse cenário que a gente está vivendo aí, de crescimento de ataques, de cada vez ameaças mais sofisticadas, por onde que eles chegam nos nossos negócios, nas nossas empresas? Você quer falar ou Eu, posso eu, falar? eu, eu posso falar, comercialmente falando, eu vejo como uma prisão. Ninguém foge da prisão pela porta da frente, né? Então ninguém vai atacar um cliente, não, vou burlar o teu firewall, fazer um ataque no teu firewall e passar. Não, é muito difícil, muito difícil. As pessoas vão para o lugar mais fácil. Então é o que está acontecendo hoje. Ou seja, se você não previne as brechas, que são as mais simples, você vai ser atacado. Isso é natural. E hoje, com as ameaças, onde nós sabemos que são implementadas dentro da nossa rede e que na medida que você acessa o que ela quer que você acessa, ela ativa, você fica vulnerável totalmente. Ou seja, não é uma simples ameaça hoje que entra na tua rede e vai como se diz, iniciar um ataque. Não, ela vai esperar você acessar o banco de dados com as suas senhas master ou com o seu core, com seus arquivos, com o que for, e a partir daquele momento ela vai acessar e vai criptografar os seus dados, por exemplo. Então, é um tipo de ameaça muito sofisticada, que foge aos nossos olhos. Aquela questão, a gente recebia os e-mails atrás, olha as nossas fotos, esqueça, não existe mais. O que existe hoje são ameaças que você não vê que ela está dentro da sua rede. Ela está. A gente só precisa saber assim, que hora que ela vai me atacar, né? Obviamente que nós temos firewall, antivírus, tem uma série de coisas para eliminar isso e eliminamos. Mas muitas vezes, por uma senha fraca, por uma má configuração, a gente acaba sofrendo bastante com esse tipo de ameaça. Caio, fica à vontade. Eu também concordo. Eu acho que hoje a gente tem visto aí que as ameaças estão cada vez mais sofisticadas mesmo. Tanto que é muito difícil, assim, vamos dizer assim, com tecnologias ali de segurança tradicionais, você conseguir se manter seguro. Hoje as ameaças, algumas delas, elas usam a maioria ferramentas convencionais de administradores de redes, coisas que não é maliciosa, por exemplo, PowerShell, próprio CMD, PSExec, justamente para um pouco meio que ofuscar ali o tipo de ataque ali que você vai sofrer, né? Então eu concordo bastante com isso que o Júnior comentou. Legal. O perigo está aí dentro de casa e a gente às vezes nem sabe, né? Cada vez mais sofisticado e mais difícil de detectar. E a gente tem que saber que tem que conviver com esse risco, porque ele é real, né? Sim. Bom, eu vou entrar agora num segundo bloco, num segundo tema aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre a Sophos, né? Que é uma marca, né? Mais do que uma marca, uma bandeira que a Verhal traz para o mercado. É um ponto que a gente é especialista, né? E pensando em todo esse cenário aí que a gente está vivendo, a gente escolheu trabalhar com a Sophos porque é uma empresa líder mundial, né, nesse segmento Firewall e Endpoint, considerando as duas ferramentas integradas, trabalhando em conjunto. Ela traz uma série de recursos tecnológicos que está à frente da concorrência, tanto que no quadrante do Gartner, no quadrante mágico, é considerado um player visionário, né? Porque ela tem uma proposta que os demais players ali não têm, são propostas diferentes. Então, ela é considerada visionário e a linha de produtos que ela tem trabalha com o Firewall Next Gen, né, o XG, e também ela traz recursos de XDR, que é Extended Defense Response. Gente, essas siglas aí são complexas. Se eu falar alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, por favor, tá? A Antônio, gente fala muito sobre isso. Fala. posso fazer um comentário nessa parte do Gartner? Acho que é bem importante. Por A Sophos favor. é líder do Gartner há muito tempo. A Sophos, rapidamente, tá, pessoal? A Sophos é uma empresa fundada em 85, formada
por 2 caras lá, começaram com antivírus e no passar dos anos compraram algumas soluções de mercado, trouxeram para o portfólio e integraram essas soluções. Em 2012, se não me engano, ela comprou uma empresa alemã chamada Astaro. Astaro só fazia Firewall e Astaro já era líder do Gartner. A Sophos trouxe para o portfólio e aí em 2012 ela começou essa integração entre Firewall e antivírus. Estamos falando disso há praticamente 10 anos atrás. Não é da noite para o dia que aconteceu. Então, já éramos líder do Gartner em Endpoint e começamos a ser líder do Gartner com antivírus. Desculpa, com Firewall, que na época era o UTM, era a unificação de todas as soluções. Parte de Firewall, filtragem de e-mail, filtragem de navegação e assim por diante. O ano passado, se eu não me engano, o Gartner mudou e aí colocou Firewall somente Next Generation Firewall. Por isso que a Sophos foi para nicho. Ela era líder e foi líder durante muitos anos, mas quando era UTM, quando o Gartner tirou o UTM e colocou Firewall, aí é só Firewall, aí a Sophos entrou em nicho. Então, nós não estamos em nicho agora, nós já estamos no Gartner como líderes. Foi um ajuste do Gartner, que muitas vezes eu não concordo com o que eles fazem, as maneiras de critérios, né? Os critérios que eles têm, mas é somente um complemento para que vocês saibam por que a Sophos hoje é nicho, está em nicho e não em líder, tá? Mas, Sim. Bora lá. Nesse sentido aí, eles classificam como visionário por isso, né? Porque eles entendem desculpa, não que em nicho. as ofertas elas não são tão parecidas, né? A Sophos ela tem um nível de tecnologia mais avançado que os demais, então ela já olha lá na frente. A capacidade dela de criar tendências, né? De estar à frente de coisas que o resto do mercado ainda nem opera. Então, é nesse sentido aí. Mas está certo, essa mudança aconteceu mesmo na evolução aí do quadrante. E o Gartner é uma referência global, né, de dados, de pesquisa. Então, a gente respeita, mas ainda assim é uma posição muito privilegiada, mesmo que tenha acontecido isso. Mas a gente consegue ver essa evolução, sim, dentro lá do quadrante. Exatamente. E falando de Endpoint, rapidamente, Endpoint é líder no Gartner, né? Temos alguns competidores que são bem fortes, são marcas muito boas. E só um comentário, e não é uma dor de cotovelo, mas hoje a Microsoft era líder no Gartner de Endpoint, né? Aí você fala, cara, Microsoft não faz antivírus, nunca fez. Por que eles são líderes? Porque o Gartner avalia o tal do market share, que é a presença no mercado. E aí a Microsoft, todo mundo sabe, é líder no mercado, tem lá, sei lá quantos % de share na parte de sistema operacional e assim por diante. Então, é um ponto importante quando nós falamos de endpoint, soluções focadas em endpoint, dedicadas àquilo, e não uma empresa que entrou no Gartner, que é muito boa no que faz em outras linhas, mas de verdade endpoint não é aquilo, tá? Então, é um ponto importante, porque nós não podemos colocar uma venda nos nossos olhos e achar que o Gartner, cara, tá lá no Líderes, é fantástico. Não, acho que vale a pena analisar bem as soluções, porque são soluções sérias e que fazem um trabalho muito diferenciado, muito diferenciado. Hoje o Endpoint, alguns anos atrás, a antiga Symantec, que foi comprada, ela disse que o Endpoint estava morrendo, né? Estava acabando o Endpoint, tirava o Endpoint. E não, na verdade, hoje o Endpoint, no meu ponto de vista, é a bola da vez. Deixou de ser um commodity. É uma solução, sim, que para quem está em home office, tipo eu, preciso ter um Endpoint na minha máquina. Estou acessando um Wi-Fi aqui, que não sei de quem é. Eu preciso ter, sabe? Você comentou do EDR, da Sophos, da parte do Intercept X, que é a parte de anti-ransomware. Cara, eu preciso. E isso é Endpoint. Não é outra solução que vai nos proteger. Tá bem. Bom, só para falar um pouco mais sobre isso, né? A Sophos, então, é a marca que a gente escolheu para ser a chancela dessa torre de produtos, né, de security. Ela apresenta a arquitetura Extreme, né, que aprimora recursos de SD-WAN e que gera o quê? Uma detecção avançada de ameaças, ela fornece um gerenciamento central das soluções e ela se destaca muito em dois pontos que eu gosto de falar sempre, também fazendo essa leitura em relação aos demais players. Então, ela se destaca em economia, ela significa ganho de gastos, né? Redução de gastos, e a facilidade de uso também.
ela é considerada hoje líder na detecção, na pré-detecção de ameaças de ponta a ponta, sem downgrade. Ela tem uma lista de exceções muito abrangente. Acho também isso legal, um ponto de falar. E isso é na configuração padrão. Ela compartilha uma inteligência relacionada a ameaças e saúde de endpoints e firewall, usando o Synchronized Security, que é esse recurso que a gente falou de trabalhar junto, né? E aí ela permite que os firewalls isolem automaticamente endpoints quando eles são infectados. Eu vou pedir agora para o Caio falar um pouco mais a respeito dessas soluções, né? Soluções que a Verhal oferece, junto aí com a M3 Corp, da Sophos, e para ilustrar melhor essa questão das possíveis prevenções que a gente pode fazer a partir desses produtos da Sophos, tá? Me dá só um segundo que eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente já pode começar. Quando tiver funcionando aí, você me dá um ok, tá, Caio? Tá, ok. Eu tô vendo já, Antônio. Eu vou só tirar minha câmera aqui, porque senão fica meio escondida a apresentação para mim. Ok. Bom, eu vou falar um Então, pouquinho vamos lá. das soluções, né, que a Sophos dispõe aí no portfólio dela. Então, é um portfólio bastante amplo. Então, a gente vai só correr um pouco ali as soluções que ela tem e a gente vai aprofundar um pouquinho mais ali também, falando de maneira bem breve ali sobre a solução de Firewall, né, que é o Sophos XG, e a parte de endpoint ali com o Intercept X. Então, basicamente, hoje a Sophos tem soluções ali que fazem ali a parte de proteção de endpoint. Então, se a gente vê aí a parte de Intercept X, né? Então, e hoje tem essa solução tanto para endpoint, ali estação final, como tem também ali para a parte de proteção de servidores, né? Ela tem também ali no portfólio a parte de criptografia de endpoint finais ali, né? De estações ali, que é o chamado ali Sophos Device Encryption. Hoje ela trabalha ali com o Sophos XG, né? Sendo ali o teu firewall ali. Então hoje ela consegue fazer toda a parte de proteção de rede e também de acesso remoto seguro, né? Através de VPN ali, ela trabalha tanto com SSL, IPsec, L2P2 ou também HTML5. A Sophos tem também ali na parte de proteção de e-mails, ela trabalha com o Sophos e-mail fornecido tanto na nuvem, né? Você consegue contratar isso como se fosse uma opção SaaS mesmo, né? Para você fazer a proteção dos seus e-mails. E ela tem também uma ferramenta que chama PhishThread, que é mais voltada um pouco ali para a parte, vamos dizer assim, de treinamento e conscientização ali dos usuários. E ela tem ali também, ela incorpora ali no teu portfólio a parte de MDM, né? Ela trabalha com o Sophos Mobile. Ela também tem o Intercept X ali, for mobile. Isso eu até faço uma observação. Essa tecnologia ali em específico, né, esse produto específico, você consegue baixar ele de forma gratuita lá através da Apple Store ou da Google Play lá. E aí também não tá no slide, mas a Sophos trabalha também com a parte de wireless, né? Tem os APX, você consegue ali integrar com o Fire e fazer a gerência através do Fire ou através da nuvem também. Para proteção de nuvem, aí também não está mostrando, mas a Sophos tem uma ferramenta que chama Optics, que é mais voltada ali para a parte, vamos dizer assim, de gerenciamento, de postura ali de segurança em nuvens. Aí eu acho que Azure, AWS e também Azure, AWS e Google. E aí tem algumas outras tecnologias que assim ainda está em beta, que é o Sophos eTNA. Pelo que eu acompanhei, eu acho que está previsto aí para ser liberado no mercado, eu acho que até junho, se não me engano. E eu li já algumas informações que provavelmente até no final desse ano eu acredito que já vai estar disponível também aí a parte de Switch também. Não sei se o Júnior quer fazer alguma consideração desse ponto. Na verdade, era só um complemento bem básico em relação à parte de wireless que você comentou. No próprio Firewall, quando você adquire o Firewall, ele já vem com software de wireless. Então, você não precisa contratar esse software à parte. Imagine que vocês, clientes,
são rede hoteleira, por exemplo, vocês já possuem um access point nos seus hotéis. E aí vocês contratam o serviço da Verhal para um firewall, por exemplo. Vocês podem direcionar todo o tráfego dos seus access points, que não precisam ser da Sophos, direcionar para dentro do firewall. O firewall pode filtrar esse conteúdo e ir para a internet. Ou seja, você entrega para os seus clientes uma solução de wireless com segurança, fazendo com que as pessoas que estejam no seu hotel não acessem site de conteúdo adulto, site de pedofilia, por exemplo, porque a maioria dos hotéis hoje é aberto e se você acessa, as consequências vêm para o hotel. Então, isso é um ponto importante que já está na própria solução, nessa parte de wireless. A parte de filtrar e navegação, você tem que adquirir a parte. E aí vocês podem contratar aos poucos o access point de fato. Trocar os seus access points, porque aí a qualidade é bem melhor, a gerência é total sobre eles e vocês vão ter um ganho de performance considerável. Isso falando de wireless. Outro ponto importante que o Caio comentou foi na parte de criptografia, criptografia de disco. Hoje, como a grande maioria das pessoas estão trabalhando em regime de home office, você entrega para o seu funcionário, seu colaborador, um notebook. E aí nós estamos falando de roubo de informações. Ou seja, o notebook em si, ele tem um valor, mas é um valor que você consegue calcular 5 mil, 3 mil e assim por diante. Mas os dados que estão nele é difícil. E muitas empresas ainda têm dados locais no notebook. E você pode contratar uma solução de criptografia de disco para proteger os dados dos notebooks dos seus usuários que estão em movimento. Isso é um ponto bem importante também. Só trazendo um pouco do dia a dia do que vocês conseguem com as soluções da Sophos. Somente isso, Caio. Pode passar aí, Antônio. Aí, Oi? só uma observação mesmo. Eu acho que é um dos principais, vamos dizer assim, vantagens de você trabalhar com a Sophos, né? Que ela leva isso aí na tua arquitetura. Então, todas as soluções que ela disponibiliza no mercado, ela tem esse conceito, né, de sincronização de segurança. Então, ela consegue fazer a sincronização ali entre as várias camadas. E o que é melhor, você consegue gerenciar isso de maneira simplificada ali e centralizada através do Sophos Centro, né, que é uma console disponibilizada em nuvem ali. Pode passar, Antônio. Posso dar só um complemento nessa console do Sophos Central? Opa, sim. Pode voltar. Aqui, pessoal, vocês podem olhar no meio da tela, começa em Firewall, Wireless, E-mail, Web, Encryption, Mobile, Server e Endpoint. Todas essas soluções, nós temos a possibilidade de entregar com uma console em nuvem e onde você consegue gerenciar tudo de uma única console. Então, você pode ter, por exemplo, uma solução de filtragem de e-mail integrada com uma solução de wireless, por exemplo, dentro de uma única console. Isso é um ponto muito importante em ganho de performance, suporte técnico centralizado e simplicidade no gerenciamento. Então, essa parte de sincronização que o Caio complementou é bem importante, trazendo para o mundo comercial, por isso que eu estou dando esse pitaco aqui, trazendo para o mundo comercial de uma maneira que vocês possam ter várias soluções da Sophos gerenciadas numa única console, tá? Bora lá. Aí falando um pouquinho do Sophos XG, né, que é o firewall aí que a Sophos disponibiliza. Aí eu quis trazer aí mesmo um print mesmo da tela inicial aí mesmo, só para, talvez aí o pessoal nunca tenha visto, só para exemplificar um pouco. Esse print aí é da versão 18 já, da versão mais atualizada, né? Essa versão 18 aí, ela trouxe grandes melhorias ali. Eu acho que a principal dela foi a parte de inclusão ali da arquitetura que a Sophos chama de Extreme, que basicamente ela fez ali, ela fez a otimização ali vamos dizer assim, do motor de inspeção SSL. Então isso hoje em dia é fundamental. Hoje eu acho que ontem eu estava vendo uma pesquisa que fizeram que a maioria das ameaças, né, que entrega na tua rede ali, que entrega para a tua rede através de links maliciosos, já está usando HTTPS. Então, o que isso significa? Se o teu firewall ele não consegue fazer a inspeção desse controle, essa ameaça vai ser baixada para a máquina do usuário. E aí, se o usuário, consequentemente, não tiver um endpoint robusto ali para fazer as tratativas, provavelmente vai estar infectado.
Então isso é muito legal. Então a Sophos melhorou, otimizou esse motor que ela já tinha, e hoje já está com suporte aí a TLS 1.3, né, que é a mais recente. Outro ponto que ela trouxe foi a questão da DPI Engine. Na verdade, é uma nova forma que ela trouxe para dentro do Sophos XG, onde ele consegue fazer toda a análise do fluxo de tráfego que passa ali dentro da tua rede e aplicando os controles ali de web, IPS, antivírus, direcionando ali para a parte de inspeção SSL, isso tudo em um único, que a gente chama em um único motor ali, né? O que antes era feito de maneira separada, né? Então tinha o proxy que tratava a questões web, aí tinha o motor ali que fazia a verificação de antivírus e de IPS. Então, isso, consequentemente, ali gerou um ganho de desempenho muito grande. Desempenho e visibilidade ali com a questão de melhoria que teve ali na inspeção SSL. E um outro ponto legal que ela trouxe também foi a parte que ele chama de Extreme Network Flow Fast Path, que na verdade o que é, né? A Sophos usou de maneira inteligente o descarregamento ali de tráfego seguro, isso é classificado através do Sophos Labs, né, que é o laboratório de inteligência da Sophos, e o administrador de rede também pode fazer ali via política de Firewall, né? Então, como que funciona? Na hora que o tráfego ele chega ali na pilha de Firewall para ser processado, o Firewall vai olhar, aplicar os controles ali, se permite ou bloqueia. Se permitir, ele faz, vamos dizer assim, a primeira análise inicial do fluxo, ele vê que se trata de uma aplicação, por exemplo, segura, assinada pelos laboratórios da Sophos, né, pelos Sophos Labs, e aí automaticamente ele descarrega isso por um caminho otimizado ali, justamente para dar performance para os usuários finais e deixar ali o processamento livre justamente para processar aquele tráfego que precisa ser escaneado ali, né? O tráfego que pode conter ali algum tipo de assinatura maliciosa. Então esse na versão 18, eu acho que foi o principal melhoria que teve, foi essa questão da arquitetura Extreme ali. Aí na tela eu trouxe algumas coisas interessantes ali, um pouco destacado ali, não sei se está dando para ver bem, mas dois pontos principais que eu gosto ali é aquele que está ali no topo ali, que é a parte de Security Heartbeat e a parte de Synchronize Application. Essa parte de Security Heartbeat, mais para frente tem um slide que vai mostrar o detalhamento ali de como funciona esse processo de automatização ali de resposta, né? Mas basicamente o que é essa funcionalidade aí? Ela é justamente a integração que o Firewall possui com os endpoints. Então isso daí é muito legal, vocês podem ver ali que na console você já consegue ver como que está o estado dos teus endpoints, né? Tudo em uma única console, então você consegue ver ali se tem algum endpoint que está com status vermelho, está com status amarelo, ou até se tem algum status ali, tem algum endpoint ali que não está com o endpoint instalado, você consegue ver através dessa console. E o mais legal, você consegue, vamos dizer assim, usar esses status aí para configurar nas tuas regras de Firewall. Então, por exemplo, você pode ter uma configuração falando o seguinte, lá na tua política de Firewall, se o endpoint X ele tiver com um alerta vermelho ali, ele não vai acessar, por exemplo, a minha rede de servidores e ele não vai ter acesso à internet, por exemplo. Ele vai continuar somente comunicando com a parte do Sophos Central mesmo. Ele só vai continuar reportando o seu status para a console do Sophos. E dá para fazer N configurações ali. E hoje também, mais para frente eu vou falar um pouquinho no slide, o Sophos XG consegue ali passar as informações para os demais endpoints ali da rede, né? Isso até em camada 2 ele consegue isolar o tráfego dessa máquina, né? Então, uma máquina comprometida ali, ela ficaria completamente isolada ali na rede, ali, não conseguindo, por exemplo, assim, uma ameaça fazer um deslocamento lateral. Na parte de aplicação aí também, isso é uma feature muito bacana, mais para frente tem um slide que mostra como que funciona essa integração. E o mais legal é a parte aí de Threat Intelligence, que na verdade o que é? É a parte de sandbox que a Sophos disponibiliza. Esse sandbox aí, ele é disponibilizado através da cloud, né? Precisa de uma licença específica ali para você poder utilizar ela, mas basicamente o que é? Ela, quando o usuário está fazendo o download ali de algum executável ou algum arquivo que contém algum tipo de código executável,
Se o Firewall identifica que ele gera algum risco ali, o Firewall pega o hash dele, manda para o laboratório da Sophos, fala, ó, esse arquivo aí, você tem informação dele, você já analisou ele? Se o laboratório devolve para a caixa e fala, ó, eu já fiz a análise e ele está limpo, ele é permitido para o usuário. Caso contrário, mas é muito difícil isso acontecer, esse arquivo ele é enviado para a Sophos, onde é feita a análise e depois ele gera um reporte ali para o administrador. Então é uma tecnologia hoje, eu acho que essa daí é uma das tecnologias principais ali quando você fala de ameaças de bloqueio, de ameaças zero day. Pode passar, Antônio. Você quer complementar alguma coisa, Júnior? Desculpa, estava com o microfone fechado? Não, não precisa. Só uma nova... É um complemento simples, mas a Sophos lançou, não sei se nós vamos falar, os novos appliances, os novos hardwares, né, da linha XGS. E aí o Sandstorm, ou Sandbox, que é o mais conhecido falando, ele se chama agora Zero Day, e aí, por exemplo, o Full Guard chama Extreme. Então só mudou a nomenclatura do software que a Sophos já possui hoje. Somente esse complemento básico. Nada demais. Tá? Aí eu trouxe só de maneira bem breve aí só as principais, vamos dizer assim, as principais funcionalidades dividido por módulo. Não vou estar falando com eles ali porque demanda bastante tempo para entrar em cada um detalhes ali. Mas só de maneira geral ali, o que a gente consegue fazer na parte de Firewall, né? A gente tem o Base Firewall, que é vamos dizer assim, o que já vem na caixa. Você já consegue fazer uma parte ali de VPN, SSL, IPsec, tem a parte de relatório, tem a parte de controller do wireless, né, que você consegue fazer também por ali. Tem o módulo de Sandstorm, que foi o que eu comentei, você consegue fazer a parte de e-mail protection, que lá no começo a gente comentou. A parte de web ali, que é toda a questão de proteção web, controle, né, aí envolve tanto segurança como também produtividade dos usuários, né. Temos a parte aí também de proteção ali que a gente chama de Web Server Protection, né, que é a funcionalidade de WAF. E tem toda a parte de Network Protection, que é mais a proteção avançada mesmo de rede, que aí envolve a parte de IPS, ATP, e está incluída aí também a parte de Security Heartbeat, que é aquela unificação lá de segurança. Pode passar, Antônio. Posso fazer só um comentário ali no outro slide, bem rápido? Um ponto importante, pessoal, quando vocês comparam Sophos com outras soluções de mercado. O Caio comentou aqui na parte Network Protection, né, que possui VPN, além disso IPS, ATP e assim por diante. Uma comparação com os nossos concorrentes de mercado é que alguns, eles licenciam VPN. Então, se você tem, sei lá, 50 VPNs é um valor. Se você precisa de 200 VPNs, você vai ter que pagar mais por isso. No nosso caso, não. Você licencia o software e ele vai ter lá o máximo de VPNs disponíveis para vocês. Outro ponto importante, a parte de filtragem de navegação. Também. Então, lá tem as categorias que você precisa adequar a tua empresa. Se estiver dentro da rede, eu navego pelo Firewall e sigo as categorias do Firewall. Se eu estou fora da rede, como eu estou agora, eu vou seguir as categorias do meu endpoint. Então, como há essa integração, se eu não posso acessar, por exemplo, né? Isso não acontece mais que a gente acessa pelo celular. Se eu não posso acessar o site do Facebook pelo meu computador dentro da rede, do meu trabalho, eu também não posso acessar quando eu estiver na minha casa, porque eu vou seguir as políticas do meu endpoint. Então, são pontos importantes que a gente deve ressaltar, falando agora que está uma grande maioria das pessoas trabalhando de casa. Ou seja, mesmo em casa, eles não deixam de navegar de uma maneira segura, tá? Bora lá, Caio. Pode passar, Antônio. Aí a gente trouxe a parte de Intercept X, né, que é a parte de endpoint. Basicamente, hoje, a Sophos fornece, vamos dizer assim, todas aquelas funcionalidades, né, que os endpoints aí, alguns, né, tradicionais fornecem. Então, como, por exemplo, parte de controle web, isso é bastante interessante nesse período que a gente está de home office. Tem a parte de controle de aplicação, temos a parte ali de DLP, então isso é bastante interessante. E além dessas, vamos dizer assim, dessas funcionalidades básicas que ela incorpora no teu endpoint, você tem N outros benefícios aí, né? Mais voltado mesmo para a parte de proteção de segurança. Então hoje a Sophos trabalha ali com a parte de anti-ransomware, né? Ela usa ali a tecnologia CryptoGuard,
Então, isso daí é muito bacana. Então, ela consegue, vamos dizer assim, identificar comportamento malicioso de criptografia e consegue ali parar e reverter, vamos dizer assim, se os arquivos foi alterado, ela consegue reverter ali para o estado original. Ela também aí incorpora aí Deep Learning aí nas tuas análises, né? Então, com isso, ela consegue fazer ali uma análise preditiva baseada ali em comportamento, né? Então, assim, ela não usa assinaturas, e com isso ela consegue, vamos dizer assim, fazer a detecção e bloqueio tanto de ameaças conhecidas e também ameaças, vamos dizer assim, desconhecidas, né? E uma da parte, eu acho assim, mais importante, não que as outras não sejam, mas eu acho que da forma como as ameaças estão evoluindo, é a parte de prevenção de exploit. Então, hoje, se não me engano, eu acho que já são 24, eu acho que já até passou já de 24 técnicas que a Sophos consegue, vamos dizer assim, identificar e bloquear. Então, isso é muito interessante. Então, é aquelas técnicas, por exemplo, de escalar privilégio, code cave, chamada PC, DLL hijacking e N outras. E aí ela tem também a parte de EDR ali no teu endpoint, e aí agora ela tem também a parte de MTR ali, né, que é mais voltado ali a uma parte de serviço mesmo fornecido para a Sophos, né? Então, além dela usar toda, vamos dizer assim, a inteligência artificial ali para rastrear as ameaças dentro da tua infraestrutura, o time dela ali, os especialistas de cibersegurança, ele consegue ali fazer, vamos dizer, descobertas dentro do teu ambiente e, consequentemente, responder essas ameaças também. Quer complementar alguma coisa, Júnior? Quero sim. Um ponto importante, pessoal, o Caio comentou muito bem no início da apresentação falando de LGPD. Basicamente, né, não basicamente, né, mas falando de LGPD, o que nós falamos é vazamento de dados, né, dentro da empresa, né. E hoje nós temos uma solução dentro do endpoint, que ele comentou que é o DLP, que é o Data Loss Prevention, que é nada mais, nada menos que o vazamento de informação, prevenção a vazamento de informações, onde que o software ele pode analisar por tipo ou por conteúdo este arquivo e não deixar que ele vaze ou que saia da empresa. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu tenho um arquivo que lá tem todos os olerites dos meus funcionários e ele está em PDF. E eu tenho uma regra dentro do meu endpoint que eu posso dizer que arquivos que contenham CPF, CNPJ, as palavras-chave, eles não possam sair da minha empresa. E aí esse arquivo tem esses tipos de palavras. Eu posso determinar que esse arquivo não saia da minha empresa. Ou por um pendrive, por exemplo, ou por um e-mail. Eu asseguro que ele não vai sair. Ah, mas eu posso mandar imprimir? Pode, a solução não trabalha com essa parte de impressão. Eu posso tirar um print da tela? Pode, você pode bloquear o print talvez pelo seu Windows, pela Microsoft. Mas vazamento ou deixar que esse dado saia da tua corporação, por exemplo, é um ponto importante. Muitas soluções de mercado vendem DLP à parte. A DLP da endpoint, DLP da Sophos está dentro do endpoint, ou seja, já está na solução. O que falta é habilitar. Então, é um ponto importante quando a gente fala de vazamento de informações. Não é muito dito, mas vale a pena a gente olhar com bons olhos para essa feature da solução, por causa, agora chegando a parte de LGPD, né? Essa questão de LGPD é um ponto muito sério que a gente não deve fechar os olhos. Só isso, Caio. Pode passar, Antônio. Aí eu só trouxe, só para exemplificar mesmo de maneira bem simples aí, aquela parte que eu comentei lá de sincronização de aplicações, né? Então hoje como que funciona ali? A maioria dos firewalls convencionais, eles trabalham com assinatura de aplicação. Então na hora que o tráfego chega ali no firewall, ele olha se aquela assinatura deu match com o que o firewall tem no teu banco de dados e classifica a aplicação. Mas hoje o que acontece? Tem muitas aplicações que não são assinadas, ou aplicações desenvolvimento interno, coisa do tipo, alguns serviços específicos da Microsoft também ele não são assinados. Então, o administrador, vamos dizer assim, ele não tem visibilidade das aplicações que tá trafegando ali na tua rede. Então, o que a Sophos fez para, vamos dizer assim, para acabar com esse problema? Sincronizar o endpoint com o firewall. Então, como que funciona? Na hora que a aplicação chega no firewall, o firewall olha, fala, ó, essa aplicação não tem assinatura, eu não conheço ela. Ele vai pedir para o endpoint, fala, o endpoint, me envia aí o nome, o caminho dela e a possível classificação dela.
o endpoint vai passar para o Sophos, e aí o Sophos vai passar a ter conhecimento da aplicação, e aí o administrador pode ir lá classificar ou deixar ela automatizado lá, a classificação que ele faz automatizado. Então é basicamente isso que ele faz. Pode passar, Antônio. E aí aquela parte que eu comentei lá naquele primeiro slide lá da interface lá do Sophos XG, a parte de sincronização de segurança, né? Então aqui só exemplificando o caminho que ele percorre aqui. Então basicamente ele tem um endpoint, por exemplo, o usuário, sei lá, baixou algum arquivo ou espetou algum pendrive que tem alguma ameaça. O endpoint vai começar a fazer as tratativas ali de limpeza. Automaticamente ele vai informar para o Sophos, para o Firewall, né, da rede, fala, o Firewall, eu estou com ameaça aqui, estou fazendo as tratativas, faz ali, faz a resposta automática ali que o administrador configurou para fazer. Aí o Firewall ele pode tomar as decisões baseado no que o administrador configurou lá na regra de Firewall. Ó, essa máquina ela não vai acessar, por exemplo, a rede de servidores, não vai acessar a internet. Automaticamente também, hoje o Firewall tem essa capacidade, ele envia um aviso para os outros endpoints ali, dentro da mesma rede ali, mesmo Layer 2, falando também para acessar a comunicação com esse endpoint que ele está, por exemplo, ele está com uma ameaça ali, está fazendo as tratativas. Isso ocorre muito rápido ali, ele coloca ali que é em torno de 8 segundos. E depois que, vamos dizer assim, o Sophos conseguiu fazer a limpeza na máquina ali, ela voltou para os estados ali que a gente chama de green, estados ok, automaticamente todos os acessos são restaurados. Então isso daqui até um estudo que eles fizeram aí, praticamente aí um incidente que você demoraria aí 3 horas, 3.3 horas, aí você consegue fazer isso tudo de forma automatizada ali dentro de 8 segundos. Então isso eu acho que é o diferencial mesmo dessa integração que a Sophos tem com o endpoint. Eu acho que é isso, Antônio, de apresentação. Se você quiser dar continuidade aí. Ô, Caio. Pode falar, Júnior. Essa parte que você finalizou agora, vale lembrar que para o usuário é totalmente transparente. Então, o usuário ele não sabe o que aconteceu, não percebe o que aconteceu. Para o administrador de rede, ele pode criar regras previamente e também a solução vai atuar dessa maneira. Ou seja, é algo que está na solução, que faz parte já, né, não precisa ser contratado à parte, e que para muitos nem aparece que foi feito. Ou seja, porque para muitos poderia ser um problema, cara, eu fui contaminado de alguma forma, a Sophos atuou na minha máquina, me colocou em quarentena, executou o scanner nas outras, voltou à vida e bora para frente. Ou seja, para nós, para mim, que sou da área comercial, perfeito. Eu não preciso ter informações porque eu não vou conseguir ajudar, não tenho capacidade para isso, né? Tem que deixar com quem sabe, né? Então é um ponto bem importante a ser ressaltado. Tudo isso que o Caio trouxe aí, né, das ferramentas que o Júnior completou, acho que mostra bem essa questão que eu falei lá no início da relação custo-benefício que a Sophos traz, né, toda essa integração, essa detecção de ponta a ponta, a facilidade do uso, e também junta com o que você falou lá no começo, né, Júnior, ganho de produtividade, com certeza é ganho financeiro também. Então, é muito legal. Gente, o tempo voou aqui, foi muito legal ter ouvido isso, participar desse momento com vocês. E eu vou começar a encerrar, então, o nosso momento. Queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre a nossa parceria, né, da Verhal, que é uma empresa aí com 12 anos de mercado, que atua com muitas soluções, inclusive soluções de segurança, com uma equipe certificada, encabeçada aí pelo Caio, que está falando com a gente hoje. E queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre a parceria da Verhal M3 Corp representando a Sophos aí. O Júnior, que tem já uma experiência grande com a conta, né? Com a nossa relação. Só para a gente finalizar. Eu posso complementar bem rapidamente, né? Eu conheço a Verhal há alguns anos, já fizemos negócios juntos, eventos juntos, sei da capacidade técnica de vocês, da dedicação que vocês têm com a solução e o comprometimento, e do nosso lado, nós não atuamos direto, é sempre através de canal, sempre através de vocês, mas temos algumas coisas que podem ajudar. Então, temos um time de pré-vendas que pode
envolver, fazer uma apresentação, um overview junto com o Caio, se for necessário, ou muitas vezes com uma outra pessoa da Verhal, porque talvez o Caio esteja numa demanda específica. Temos um CRM para vocês, para o time de comercial, para formatar quantas propostas vocês quiserem em tempo recorde, ou seja, muitas vezes para definir um escopo é necessário você fazer várias tentativas. Então, isso agiliza também do nosso lado. Hardwares à pronta entrega, tanto até temos hardware hoje, começando de 5 usuários até 300 usuários à pronta entrega. Todos entregues pela transportadora UPS, com seguro, com qualidade. Ou seja, faz a diferença isso para um cliente que muitas vezes vocês atuam no interior de São Paulo, o cliente está dentro de uma fazenda, está longe e precisa de um hardware lá. Então, alguns pontos que muitas vezes não aparecem, mas que nós, como distribuidor de valor agregado, temos e fazemos questão de ressaltar para vocês. Legal. Caio, você quer complementar alguma coisa para a gente finalizar aqui? Tenho mais algumas coisinhas para falar. Não, eu acho que é bem isso aí mesmo. Acho que é uma parceria aí de longa data que a gente já tem com a Sofos, com a M3 Corp aí. Sempre, quando a gente trabalha em projetos, a gente tem o apoio deles lá, tanto para a parte de especificação, de licenciamento, para brigar preço. Então, assim, é uma parceria de longa data. E a gente está à disposição. Não deu muito para a gente entrar em muitos detalhes técnicos, falar de outras soluções, mas a gente deixa nosso contato aí no final. Se o pessoal quiser conhecer algum produto, fazer uma demo, abrir um trial para testar, a gente está à disposição. Legal, Caio, confirma para mim só as certificações que o nosso time tem hoje da Sofos, que são 3, né? Além do Sales, tem mais 2. Hoje nosso time conta com engenheiros e arquitetos ali nas soluções de Sofos. Legal. Bom, para finalizar aqui, aproveitando a audiência de todos vocês que estão participando, eu vou deixar aqui no bate-papo uma oferta para soluções de segurança para esse momento. Então, prestigiando aí que vocês entraram, que vocês assistiram a gente, nós temos uma condição especial agora nesse mês, que é o mês de segurança aqui na Verhal, isso que está envolvendo esse evento também. Então, na contratação de endpoint mais firewall Sophos, a implantação é free, uma implementação grátis, por tempo limitado. Então, quem estiver pensando em deixar a sua segurança mais encorpada, com mais soluções, pensando mais sobre esse assunto, que ele é muito relevante, pode contar com essa oferta da Verhal. E também deixar aqui, né, que se você quiser falar um pouco mais sobre esse assunto, de uma forma consultiva, conversar com a gente sobre projetos que você tem, coisas que você está começando a olhar. Então, somos especialistas, somos certificados no assunto, temos aí a M3 Corp como parceiro, representando a Sophos, que vai nos dar toda essa ajuda para oferecer o melhor que tem de Sophos no mercado. Então, além da equipe do Caio que está à disposição, também tem a nossa equipe comercial para falar com você, né? Vou deixar aqui o contato de e-mail e contato de telefone para vocês poderem fazer essa ligação aqui para a gente. Então, nosso e-mail é comercial@verhal.com.br e o nosso telefone é 17 3512 6000. Bom, gente, já entendemos aí um pouco por que é importante pensar sobre isso, e eu quero agradecer muito aí vocês, Caio, você, Júnior, pelo tempo, por ter participado, por enriquecer tanto a conversa aqui. Eu particularmente aprendi muito hoje, espero que todos tenham aprendido também, e quero deixar aqui que a Verhal ela acredita muito, né, nessa questão de se conectar através da tecnologia do conhecimento. Então, esse momento hoje é para chancelar isso, e eu deixo aqui meu agradecimento final, desejo uma ótima tarde, um ótimo final de semana, vou deixar aí para vocês se despedirem também. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Espero que a gente possa fazer negócio juntos. Contem conosco, vamos em frente. Espero que todos estejam bem, fiquem bem e não nos deixem de procurar. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, pessoal. Espero que todos fiquem bem aí. E o que precisar da gente aí, a gente vai estar à disposição aí.
Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.